Sejam bem-vindos a esta nova caminhada rumo à santidade, nesta nova playlist aqui no canal Ponto de Luz. Desejo do fundo do meu coração que esses vídeos possam ser verdadeiramente esses pontos de luz na sua vida, na sua caminhada, nesta busca pela santidade que Deus nos pede. Lembrando que os nossos vídeos serão em cima dos escritos do Padre Francisco Faus, filho, de São José Maria Escrivá. Neste livro, Deus na vida cotidiana, e se Deus quiser virão muitos outros para nos auxiliar nesta caminhada rumo ao céu, porque Deus nos quer santos. Mas Eliane, como é difícil, principalmente nos nossos dias, pensar em santidade, em alcançar, em ser santo, Mas aí Deus vai suscitando a cada tempo pessoas, como São José Maria Escrivá, para ser esse rastro de luz para mostrar para nós que sim, é possível. Então nós vamos de mãos dadas, coração unidos, caminharmos juntos rumo ao céu, o que é o nosso lugar. Então hoje eu já vou trazer o primeiro pontinho, que o Padre Francisco traz para nós, tirado dos escritos e da vivência de São José Maria Escrivá. São José Maria é um santo dos nossos tempos. Ele foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002, E ele esteve aqui no Brasil, em São Paulo, em 1974, Eu tinha um aninho, olha aí, vou revelar a minha idade, E diante desse momento que o São José Maria estava aqui no Brasil e ele estava ali palestrando para jovens, um jovem pergunta para ele, padre, por que e quando o senhor foi chamado de louco, Não sei se vocês sabem, mas na vida dos santos, A grande maioria, se não todos, eram chamados de louco na época deles, E aí então, São José ele responde assim, olha, dizer no meio da rua que se pode ser santo, É um pouco loucura, não é? Ele falou assim, olha, que pode ser santo o homem que vende sorvetes no carrinho, a empregada que passa o dia na cozinha, o diretor de uma empresa bancária, o professor na universidade, aquele que trabalha no campo, aquele que carrega os fardos nas costas. Eles podem ser chamados de santos, Então por isso que ele foi chamado de louco, porque ele falava isso. São José, foi movido pelo Espírito Santo, escolhido por Deus, para nos trazer esta certeza de santidade. Então, conforme ele ia falando e ele ia ensinando isso, as pessoas falavam, esse homem é louco, como pode um varredor de rua, um catador aí de reciclagem, como que ele pode ser santo? É impossível, esse homem é doido. E aí ele fala, que na época, que ele vivia até antes, era loucura, Mas que não é. Porque o chamado à santidade é para todos, sem exceção, E aí ele vai nos trazer assim, olha, os cristãos, durante séculos, ele era dividido, os cristãos católicos, nós vamos falar aqui, tá? Em 3 categorias. O católico relaxado, aquele que era de missa de 7º dias, que atualmente nem isso tem. Então vamos dizer que era aquele católico de casamento, De uma data importante. Aquele católico que ia para igrejas bonitas em turismo, Mas não participava de uma missa, não parava diante do Santíssimo para rezar. Era aquele católico relaxado. O católico de BGE, que nós dizemos hoje, Foi batizado, então se diz católico. O católico praticante era uma segunda categoria, que é aquele que muitas vezes era fervoroso, exemplar, rezava bastante, mas que uma hora ou outra, dava aquela diminuída, perdia o calor na fé, E muitas vezes se deixava levar pelas dificuldades, esmorecendo um pouquinho ali, mas estava ali, Então era aquele católico praticante, E o católico com vocação, que era aquele que, pelo chamado de Deus, deixava tudo, dava o seu sim para viver a sua vida exclusiva a Deus. Sacerdotes, freiras, monges, Então, há séculos atrás, e por muitos séculos, perdurou o quê?
que a estes homens e mulheres que deixavam a vida pelo reino de Deus, né, para viver para Deus, os consagrados, então estes sim, né, eram assim os cobrados, entre aspas, a serem santos, a viverem, a procurar a santidade. Os demais, os homens de ruas, eu, você, as outras pessoas comuns, não era tão necessário, mas esses que eram consagrados sim, né? E aí então a gente vê como Deus olha para esse povo de cabeça dura e fala: não, meus filhos, vocês não entenderam, foi nada, né? Então vou escolher um aí para ajudar vocês, porque tá difícil, viu? Vocês não estão entendendo. Vocês lêem a Bíblia, vocês participam da missa, mas não entendem. Então vou escolher aí o José Maria Escrivá para dar um empurrãozinho, uma ajudinha para vocês, né? Então Deus escolhe, né, São José para dizer não a esta realidade. Não. O chamado de santidade não é para os padres, para as freiras, para os monges, né? Porque o próprio Evangelho vai nos dizer que todos precisam ser santos, né? Então ele falava com firmeza, com autoridade, né? De quem acreditava na palavra de Deus, né? E ele falava assim: olha, todo cristão comum, a partir do batismo, a partir do momento que ele é revestido de Cristo, né, pelas águas do batismo, ele tem que ser santo. Ele é chamado à santidade. E aí ele afirma assim, ó, como São Paulo dizia em Gálatas 3:27. Deus não te arranca do teu ambiente, não te retira do mundo, do seu estado de vida, nem das tuas ambições humanas, nobres, e nem do seu trabalho profissional. Mas é aí onde ele te colocou, ele te quer santo. Cada um com o seu chamado, cada um com a sua vocação, precisa ser santo. Então aí São José Maria, ele bate muito firme nessa tecla. A santidade não é para o padre, para a freira, mas é para você, para mim, para todos os que foram batizados. A professora, né? O adolescente, o motorista, todo mundo é chamado a ser santo. Então Deus não vai te tirar da sua profissão, te jogar dentro de um convento, porque é aqui que você vai ser santo. Não, são os afazeres da vida, no seu chamado, na onde Deus te plantou, você precisa florir. Deus te plantou na fábrica, é lá no seu trabalho árduo, nas suas provações diárias que você vai se santificar. Não é extraordinário, gente, não é. É no ordinário da vida, né? Olha como é lindo isso, como nós precisamos ter essa consciência, como nós precisamos e é urgente ter este entendimento, porque senão nós corremos o risco de banalizar a fé, a religião, achando que a santidade é para alguns e não é para todos. Olha, gente, eu fui catequista por mais de 25 anos. Trabalhei entre catequese, grupos de oração infantil com adolescentes e principalmente na catequese, onde nós tínhamos as reuniões com os pais, tanto com os pais quanto com as crianças, né? Mas a criança ela é mais impulsiva. Mas vamos falar assim com os pais. Gente, né, das primeiras reuniões que a gente fazia, os primeiros encontros que a gente fazia com os pais, eu sempre falava assim para os pais: quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão. Geral. Todo mundo levantava as mãos. Todo mundo. Todo mundo quer o céu. Aí eu já vinha com uma segunda pergunta: quem aqui quer ser santo? Gente, mas era uma interrogação no rosto das pessoas. Era assim, meia dúzia arriscava levantar um pouquinho a mão assim, mas com aquele medo, sabe? Tipo, ai meu Deus, que besteira que eu tô fazendo. E a maioria ficava assustado com a pergunta. Quer ir para o céu? Todo mundo quer. Mas quem quer ser santo? Todo mundo ficava com medo, ninguém respondia. Porque, gente, ninguém entende que só habita o céu quem é santo. As pessoas não entendem que a santidade é para todos. As pessoas acham que a santidade é para alguns escolhidos. São José, Nossa Senhora, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Rita de Cássia, São Judas Tadeu.
né? Ah, Santo Expedito, São Padre Pio. Não, gente, a santidade é para todos. E é isso que nós precisamos entender e é isso que nós precisamos ensinar para as pessoas. Fomos batizados, a partir desse batismo somos chamados à santidade, a ser santos. Uns recebem a honra do altar, vão para o altar como os santos que nós conhecemos na igreja. Mas todas as pessoas que estão no céu, gente, são santas. Os santos anônimos, né, que nós falamos. Se você morre em estado de graça, em amizade com Deus, você vai para o céu, você é santa, você é santo. E aí a gente explicava isso para os pais e eles ficavam, entendi, mas é aquele entendi, mas então, talvez você já tenha entendido isso. Mas Eliane, então como que eu faço para ser santo? No seu dia a dia, onde Deus te colocou. É aí que você precisa ser santo. Ou você acha que dentro de um convento, entre as freiras, é fácil ser santo? Ou vocês acham que lá é mil maravilhas, porque elas estão protegidas do mundo? É fácil. Gente, não é fácil. Quem já leu a vida de Santa Teresinha sabe o quanto esta santa foi provada dentro do Carmelo. Madres mais velhas, né, freiras mais velhas, punham ela à prova, maltratavam, humilhavam Santa Teresinha. Ela não era mimada, pelo contrário, ela era provada. E ela estava dentro de um convento, de um Carmelo, onde a gente imagina que as freiras são boazinhas, são todas perfeitinhas, santinhas, só rezam. A maldade, o pecado está no coração do homem geral. O padre tem pecado, tem as suas fraquezas e limitações. As freiras têm. Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Então nós não podemos nos enganar com esses pensamentos. A santidade é para alguns que Deus escolheu a dedo. Não, a santidade é para mim e para você. Né? Olha para Santa Zélia, São Luís Martão, os pais de Santa Teresinha. O que esses dois tiveram de excepcional para serem santos, porque eles são santos, foi o primeiro casal canonizado na igreja, né, na história da igreja, os pais de Santa Teresinha. E que geraram filhas santas. Todas as filhas deles, as 5 filhas foram freiras. Né? Uma já está em processo de beatificação e Santa Teresinha, mais conhecida, santa. E eles foram santos de que maneira, gente? Como eles geraram filhos santos? No cotidiano, na luta diária. Se você ler a vida de Santa Zélia, os escritos, as cartas que ela mandava, você via muitas vezes a angústia de uma mãe que sofria pelas suas filhas. Porque cada uma era de um jeito, tinha uma que era mais birrentinha, Santa Teresinha era mimadinha, chorona, birrentinha, fazia manha. Não era santinha desde o berço não, gente. Precisou de correção. Uma outra era também, eu acho que era, se eu não me engano, a Paulina, também era uma preocupação para Santa Zélia. Porque ela já era mais assim, entre aspas, revoltadinha, não acatava tanto aquilo que a mãe falava. Então a mãe se mostrava preocupada, né, com esse jeito dela, mais ativo. Mas eram pais presentes, pais que precisavam corrigir, pais que ensinavam a rezar, pais que ensinavam com exemplo, que levavam para a missa, que falavam não, corrigiam. Santa Zélia cozinhava, Santa Zélia trabalhava, né? Ela era especialista em rendas, as famosas rendas de Alençon, né, da França. O esposo trabalhava, ajudava, e ela confeccionava com mais algumas mulheres, e ele saía para vender, ele que ia atrás do dinheiro, ele que ia comprar o material. Uma família empreendedora. Não tiveram dons excepcionais, não tiveram dons de bilocação, de interiorização, de saber, de ouvir, né, o que a outra pessoa está pensando. Gente, foram pessoas do dia a dia como eu e você, de se aborrecer,
mas que não perderam a fé, que queriam e tinham como meta o céu e levar para o céu as suas filhas que Deus confiou. Fala para mim, o que era de excepcional nessa família? Alguém pode olhar para você, para sua família e não ver nada de excepcional. Mas nós precisamos entender que se eu quero habitar o céu, se eu quero viver a minha eternidade contemplando a face do Senhor, eu preciso ser santa, eu preciso ser santa. E onde Deus me colocou? Nessa sua família problemática, nessa família que te tira a paciência, no seu trabalho que você é humilhado, que teu patrão te ofende. São nesses lugares que nós precisamos buscar a santidade. Esses lugares são as vias que Deus coloca no nosso caminho para chegarmos ao céu. Se você se desviar destas vias, você corre um grande risco de ir para o inferno, por não aceitar o que Deus quer para você. Foca em você, olha para a sua vida, para de olhar para os outros, de querer ser igual aos outros, ou melhor, maior que os outros. Olha para a sua realidade, para o seu chamado. Porque quando você chegar diante do Senhor, Ele não vai perguntar para você: quantas vidas você reparou? Quantas vidas você quis imitar? Ele vai perguntar: o que você fez da vida que eu te dei? Dos lugares que eu te coloquei para ser santo. É isso que Deus vai te perguntar. E é isso que nós precisamos entender com aceitação. Senão, gente, nós vamos ficar dando cabeçada. E não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos alcançar esta santidade que Deus pede para nós. São José Maria vai nos dizer: Deus, Ele está em todo lugar. Deus, Ele vem ao nosso encontro. Nós nos encontramos com Cristo no nosso cotidiano. No bom dia que nós damos para o varredor de rua, ou quando nós estamos fazendo a nossa caminhada, passa alguém por nós e nós damos bom dia. Cristo está ali. Cristo está no cobrador de ônibus, no porteiro do seu hotel, do seu prédio. Nós nos encontramos com Cristo diariamente. Deus espera-nos a cada dia, no laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar, em todo o imenso panorama do trabalho. Deus está ali nos esperando. Há algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns. Algo que cada um de nós compete a descobrir. Está ali, gente. Está no nosso cotidiano. Algo santo, algo divino, extraordinário, mas que nós precisamos descobrir. E nós vamos descobrir a partir do momento que nós entendermos e que nós aceitarmos e desejarmos isso. É você olhar para um dia nublado e chuvoso e entender que esta chuva é bênção sobre a terra. Que a terra, para ser fecunda e dar o fruto, o alimento que chega às nossas mesas, precisam desta chuva bendita. E quantas vezes nós saímos de casa bravejando, xingando: "Ô chuva maldita, você tinha que cair justo agora. Eu vou chegar todo molhado no meu emprego, vai me atrasar tudo. Não tinha hora melhor para chover, é a hora que Deus quer." Quando eu passo a entender que esta chuva é bênção, bendito seja Deus, eu ofereço, Senhor, este trajeto, neste dia chuvoso. Talvez eu possa chegar molhada, Senhor, eu te ofereço, para que meu dia corra bem, para que seja um dia abençoado, porque chuva é bênção, chuva é graça, Senhor. E você vai percebendo como tudo vai se tornando divino e santo aos teus olhos.
Ai, que calor insuportável, eu não aguento mais esse calor. Para de reclamar e bendiga a Deus. Ai, Senhor, esse calor me faz lembrar que o inferno é zilhões de vezes mais quente do que isso. E esse calor me faz lembrar que eu quero o céu, eu não quero o inferno. Bendito seja Deus por este calor que me faz lembrar isso, Senhor. E que eu suporte e que eu ofereça este sacrifício, Senhor, pela conversão dos pecadores, pela conversão do meu esposo que precisa ser convertido, pela minha própria conversão, Senhor. Você vai percebendo que há algo divino e extraordinário no ordinário de cada dia, das nossas experiências. Né, gente? É questão de mudar o foco, de deixar Deus, deixar o Espírito Santo abrir a nossa mente, o nosso coração, para entender o que Deus quer de mim, hoje, neste exato momento. Aceitar, acolher e bendizer o Senhor. Não há outro caminho, São José vai nos dizer, não há outro caminho, meus filhos. Ou sabemos encontrar o Senhor na nossa vida de todos os dias, ou não o encontraremos nunca, nunca. Olha que forte, que verdade. Não há outro caminho, meus irmãos. Ou nós busquemos a Deus no nosso dia a dia, nas coisas simples, naquela comida que eu faço com amor pelos meus, para os meus, na louça que eu lavo, no chão que eu varro. Ou eu encontro Deus ali, ou eu não vou encontrá-lo nunca. Olha para Nossa Senhora. Lavou, passou, cozinhou, teceu, porque na época ela tinha que tecer para poder confeccionar a roupinha para Jesus. Não é que nem nós, na facilidade que hoje, nem na loja a gente precisa ir mais, né? Pela internet ali a gente já compra, chega na nossa casa. Tanta modernidade, tanta facilidade, e ainda somos reclamões, murmuramos, reclamamos de tudo. Nada tá bom, nada tá bom. Olha para Nossa Senhora. Precisava buscar água no poço porque não tinha torneira, aguinha encanada em casa. Água que ela precisava trazer em latas pesadas para cozinhar, para lavar roupa. E ela fazia com amor, porque ela fazia para o próprio Deus. Lógico, aqui a gente sabe que Jesus era Deus. Mas eu preciso olhar para os meus filhos, para o meu esposo, para todas as pessoas, para os meus alunos, para os meus doentes, e ver que Deus está ali. Então eu preciso fazer com todo zelo e amor, encontrando esta divindade, porque é para Deus que faço. É para o Senhor que está diante dos meus olhos. Se você conseguir enxergar esta realidade, meu irmão, minha irmã, você jamais irá reclamar. E se você reclamar, eu tenho certeza que imediatamente você vai se arrepender e vai pedir perdão a Deus. Porque Deus se faz presente nas coisas mais simples, tão próximo de nós, que sim, nós podemos tocar em Deus. Não busque Deus nas alturas, distante, porque Deus está o mais perto que você imagina. Deus está bem pertinho de você e Ele se revela. Basta você querer encontrá-lo. Amém? Nos próximos capítulos nós vamos então meditar um pouquinho em outros pontos de luz que vai nos guiar, nos orientar nesta busca, nesta procura à santidade em meio a este mundo tão agitado, tão conturbado, né? E vamos render a Deus louvores e glórias por estes escritos, por estes santos, por essas pessoas maravilhosas que Ele coloca na nossa vida para nos ajudar, para nos fazer sentir e perceber que o seu plano é tão simples, que ser santo, gente, é tão simples. Se fosse algo tão extraordinário e grandioso, Ele não pediria isso a nós, porque Ele sabe de que barro somos feitos. Deus sabe da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Então tem aquele velho ditado: Deus não dá a cruz maior do que, com um peso maior do que você, seja incapaz de carregar.
Então, se Deus pede a santidade para nós, é porque sim, nós podemos ser santos, né? Santos de calça jeans, santos de vestidinho, santos de paletó, de fábrica, de médico, né? Santos daquilo do jeitinho que Deus, né, nos pediu, nos vocacionou, nos chamou. Amém? Então, te espero no próximo vídeo. Quero pedir um favorzinho para você. Se esse vídeo foi bom, te ajudou de alguma maneira, compartilhe nas suas redes sociais, manda no grupo de WhatsApp, manda para todo mundo. Porque muitas pessoas podem responder como as mães da catequese respondiam: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém sabe se quer ser santo, porque não sabe que a santidade Deus pede a todos nós. Amém? Muito obrigada pela sua presença. Nos vemos então no próximo vídeo, se Deus quiser.